Pronto, vou começar. Os meus slides estão em inglês, mas eu vou falar em português. É mais o hábito. Portanto, antes de mais quero agradecer o convite, foi aqui dinamizado na pessoa da Marta à Data Science do Jogo de Portugal, para nós, como eu estava a dizer, é sempre um prazer falar do nosso trabalho. Portanto, eu vou dar aqui, como estava a falar, vou dar aqui um bocadinho de contexto do que é a Data Science para o Jogo de Portugal. E vou falar deste nosso projeto com os dados da pandemia, que é um projeto que começou há sensivelmente 10 meses agora, ou seja, mesmo na altura do início da pandemia, meados de março, falar um bocadinho de uma perspectiva do que é que foi este nosso projeto e que lacunas é que ele tenta mitigar naquilo que é a estratégia e disponibilização de dados das nossas entidades de saúde. De uma perspectiva de pessoas que fazem Data Science, a Data Science for Social Good são essencialmente pessoas que trabalham com dados em diferentes níveis de abstração. Há quem seja mais técnica, quem seja numa questão mais de gestão. Temos essencialmente um conjunto de pessoas mais tecnológicas. Eu pessoalmente tenho uma formação um bocadinho mais na área da engenharia biomédica, mas a minha perspectiva aqui vai ser mais uma pessoa que também trabalha com dados, e é essa a minha perspectiva, esta contribuição no projeto. Portanto, eu vou falando. Se me quiserem interromper, estejam à vontade. Se quiserem podemos fazer uma perguntas no fim, como preferirem, não há grande problema da minha parte. Portanto, a Data Science for Social Good Portugal é uma organização que é uma associação completamente baseada em voluntariado, não há ninguém que trabalhe nisto o tempo inteiro, é só nos nossos tempos livres, que ajuda associações sem fins lucrativos, associações não governamentais, ONGs e até associações governamentais, tomar o melhor partido dos dados que possuem, do potencial para a recolha de dados que possuem, de modo a aumentar o impacto das suas respectivas ações na comunidade. Ou seja, nós trabalhamos sempre com associações nesta índole, que estejam alinhadas com alguns dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e vamos fazendo projetos com elas. Já fizemos alguns projetos sempre com rota de Santo Tirso no âmbito do peditório da Liga Portuguesa contra o Cancro, de perceber quem dá mais e como é que pode otimizar esse peditório. Fizemos uma dashboard com a Associação Zoófila Portuguesa, que é uma associação que oferece consultas veterinárias grátis ou preços muito baixos, e que é uma dashboard para eles preverem o volume de consultas por tipo. E também com a CAIS, que é uma associação de proteção e de ajudar pessoas em situações difíceis, pessoas sem abrigo, que nós fazemos uma avaliação do impacto da venda da revista CAIS, que provavelmente a gente conhece de ver na rua, na vida desses vendedores. E, por acaso, o resultado deste projeto teve na base de uma campanha de comunicação, algumas estatísticas ou alguns dados interessantes, uma campanha de comunicação da CAIS agora em dezembro, por altura dos 25 anos da revista. Portanto, nós temos aqui o nosso modo operandi, aqui uma pequena fórmula, então nós tentamos trazer de uma parte os beneficiários, que são estas associações que eu estava a falar, que têm uma necessidade que pode ser colmatada por dados, ou que têm algo que pode ser melhorado. Do outro lado, trazemos voluntários, e os voluntários não somos nós, a equipa da DSSG, mas são pessoas que mostraram interesse e que são ou cientistas de dados, ou pessoas que são entusiastas de dados e estão a começar, ou pessoas que fazem gestão de projeto nesta área, ou pessoal mais ligado ao software, designers, pessoas da área específica em que nós estamos a trabalhar. E nós juntámos-los então aqui num projeto. Juntamos uma equipa de 4, 5 pessoas e eles trabalham durante 3 a 6 meses num projeto que, por norma, queremos que seja simples, queremos que cause impacto e que tenha um deliverable, isto é, que tenha um resultado muito concreto que está definido à partida e que não é nada megalómano ou vago, de modo a que efetivamente consigamos entregar valor e alguma coisa que não seja arrumada num canto e que nunca mais seja utilizada. Pronto, isto é a DSSG e isto é o nosso trabalho normal em épocas normais. Portanto, eu agora vou desde já pedir desculpa pelo que vos vou pedir para fazer, que é vou-vos pedir para andarmos para trás no tempo, que aposto que é a coisa que não querem fazer em 2021, e vou pedir para andarmos para trás justamente para março de 2020, que é outra que ninguém quer andar para trás, mas vou pedir para fazer para dar um bocadinho de contexto. Portanto, em março de 2020, quando a pandemia foi declarada por esses termos, tínhamos alguns projetos a começar com a cooperativa da Fruta Feia, estávamos a explorar a possibilidade de fazer uma coisa com a Cruz Vermelha, com o VOST, que são os voluntários digitais, uma outra associação. E aconteceu tudo aquilo que vocês sabem que aconteceu, não é? E então o que aconteceu foi que estes projetos foram todos cancelados porque as associações tinham prioridades muito maiores, que começaram, e então que não se podiam focar nestas coisas que ao fim do dia acabam por ser extras. Mas por outro lado tínhamos a comunidade tecnológica, as pessoas dos dados, com
imenso desejo de ajudar, e, por exemplo, provavelmente ouviram falar do movimento Tech for Covid, em que juntava estas pessoas. Tínhamos este problema grave que toda a gente queria tentar ajudar da maneira que pudesse, colocando o que sabia em prática, e para além disso tudo, em Portugal, e foi logo claro desde o início, tínhamos um problema muito grave de dados. Portanto, na altura, muito rapidamente, por exemplo, em Itália, a Proteção Civil criou aqui este repositório no GitHub, esta plataforma de partilha de código que atualizava todos os dias, com dados em imensos formatos de todo o correr da pandemia em Itália, que era um exemplo fantástico. Tínhamos que, em Singapura, tínhamos uma dashboard fantástica com informação providenciada pelo governo, que permitia até ver as redes de contágio, os clusters de contágio. É uma ferramenta muito boa, e havia similares que começavam a surgir por todo o mundo, e em Portugal nós tínhamos o PDF da Direção-Geral de Saúde, que era este PDF diário num formato muito variável, muito instável, e que não tinha informação estruturada de forma nenhuma. Eu quero passar mais um bocadinho a explorar este PDF, porque ele é o principal indicador que na altura não havia, e durante muito tempo não houve uma estratégia de dados coerente e pensada da parte das autoridades portuguesas de saúde. E ainda hoje acho que sofremos um bocadinho as consequências dessa falta de estratégia, nomeadamente. Foi o primeiro relatório, foi a 3 de março de 2020. Passado no dia seguinte tínhamos um relatório completamente diferente. 2 dias depois tínhamos um relatório completamente diferente, com mais informação adicionada de forma um bocadinho aleatória. E este foi o padrão ao longo de 2 meses, em que o relatório todos os dias era um bocadinho diferente, trazia indicadores novos, indicadores que não eram explicados ou indicadores que nunca foram explicados, como provavelmente conhecem este é um indicador que está presente nos relatórios desde sempre, que é a data de início por data dos sintomas, que efetivamente é uma representação sem lag da evolução da pandemia, e estes dados foram sempre dados através de um gráfico, nunca foram dados numericamente, um gráfico que é impossível transformar para números, porque é muito esparso, e estes 2 exemplos são alguns dos gráficos mais legíveis, porque havia gráficos nos relatórios iniciais que eram absolutamente horrendos. Portanto, por esta altura, nós temos então aqui o famoso PDF da DGS, e o PDF da DGS é um formato fechado, é um PDF, não dá para extrair facilmente dados daquele formato, como por exemplo se fosse um Excel, digamos. Não tem qualquer tipo de estrutura, e a que tem varia ao longo das semanas de forma radical. Não tem metadados, e uma das coisas mais críticas que nunca teve um dicionário de dados. Portanto, todo este manancial de conceitos epidemiológicos que não eram parte do dicionário comum da população e que de repente passaram a abrir telejornais, nunca foram claramente definidos por parte da autoridade de saúde, o que levava a que houvesse imensa especulação, imensos debates, imensa gente que não tinha qualquer formação a tentar especular sobre o que é que significavam determinados números, determinados conceitos. Era altamente variável, e portanto, esta fonte de dados, que era realmente frágil, tornou-se aqui o repositório de toda a verdade sobre a pandemia no país, com todos os problemas que isso trazia. E, paralelamente, tínhamos uma comunidade que queria ajudar, que estava a criar bastantes análises, todo o tipo de análises, mas o rácio de sinal para ruído ainda era bastante baixo. E a maior parte dos projetos estava a reinventar a roda, porque começava sempre por ir buscar os dados ao PDF ou de alguma forma ter acesso a estes dados. Portanto, nós, obviamente, também queríamos ajudar, e tivemos que nos reinventar um bocadinho, e pensamos se nós podíamos oferecer uma localização central para estes dados que fosse melhor, que fosse efetivamente um repositório de dados na verdadeira acessão da palavra. E foi assim que surgiu um bocadinho o repositório de dados do Covid, que foi um repositório de dados que surgiu no GitHub, exemplo de muitos que haviam para outros países, mais ou menos no meio de março, talvez, que este repositório era público, obviamente, tinha um fecheiro CSV no início com todos os dados epidemiológicos oficiais oferecidos pela DGS, não havia aqui especulação, não havia aqui adição de fontes de dados que viessem de outros sítios. Tinha, e acho que este é o primeiro, na altura, um dicionário de dados bastante exaustivo, que foi complementado até por pessoas, por exemplo, do Sintesis, que no próprio GitHub nos ajudaram a complementar aquilo e corrigiram as nossas falhas, as nossas falhas de entendimento.
e acho que este foi o primeiro a haver no país, tinha um arquivo dos relatórios em PDF diários, ainda hoje tem, são 200 e tal, 300 fecheiros PDF que lá estão, era atualizado diariamente por nós e as atualizações eram verificadas por erros de consistência e todo o código que permitia fazer isto era open source. Portanto, agora a pergunta é... Peço desculpa. A pergunta aqui é que eu vinha aqui, acho que é o mais interessante para esta apresentação hoje, é porque é que nós achamos que este repositório, da maneira como nós o construímos e fomos melhorando, é uma fonte de dados muito melhor do que as oficiais, nomeadamente o PDF, depois eventualmente a dashboard do relatório do estado atual da situação em Portugal, que apareceu no site do Ministério da Saúde. Pronto, e aqui nós... eu isolei aqui 6 razões, que são 6 razões que eu acho que são características de uma boa fonte de dados e que não havia não há nas fontes de dados oficiais. E eu vou explicar estas 6 razões ao mesmo tempo, explicar um bocadinho a história e a evolução de como é que tudo isto chegou ao estado em que chegou hoje. Portanto, as 6 razões são pertinência, automático, o automatismo, ser automático, ser fiável, ser acessível, ser estável ou confiável e o approachable vou traduzir para amigável ou fácil de interagir. E então vou começar pela primeira, ser pertinente. Portanto, ao longo dos tempos, nós fomos, à medida que mais dados iam ficando disponíveis, mais dados oficiais, essa sempre foi a nossa tónica, iam ficando disponíveis, nós começamos por ir adicionando esses dados. Para além disso, esses dados eram utilizados diariamente, que é neste momento a frequência que toda a gente espera que, com o evoluir desta situação, que haja atualizações. Portanto, todos os dados, neste momento, todos os dados epidemiológicos oficiais que existem estão disponíveis no repositório, nomeadamente todas as métricas de número de casos confirmados, discriminadas por localização, ou a Administração Regional de Saúde, pela gama de idades, pelo género, ou sempre que isso é possível, casos confirmados, recuperados, óbitos, etc. Dados relativos aos testes, tanto testes do tipo de detecção rápida de antigênio ou testes PCR, sempre que eles estão disponíveis, e temos agora também dados relativos ao total dos números de casos reportados em cada concelho no período de 14 dias e da respectiva incidência por 100 mil habitantes, que são os dados que são utilizados para decidir quais os concelhos que fecham ou não fecham e as medidas que se aplicam. Tudo isso, neste momento, está lá e foi tendo adicionado ao longo do tempo. Também inclui alguns recursos complementares que podem facilitar a análise dos dados principais do repositório, nomeadamente temos alguns dados demográficos do POR-Data, desde há muito cedo. Temos dados cartográficos de todas as regiões de Portugal, seja ao nível das NUTS 2 e 3, estamos a falar de distritos, administrações regionais de saúde, mas também os dados dos concelhos, que permitem fazer visualizações ao nível do concelho, combinando os dados epidemiológicos. E temos, por exemplo, mais uma miríade de coisas, como pequenos scripts para extrair dados, por exemplo, do público ou do observador, para quem queira fazer mais análise na altura das notícias. Nomeadamente, a pertinência é importante porque, por exemplo, os dados cartográficos foram uma contribuição da comunidade. A partir deste momento, extravasou-nos um bocadinho, as pessoas começaram a contribuir com coisas. Os dados cartográficos, combinados com os dados epidemiológicos, permitiram fazer estes mapas de risco, muito antes dos mapas de risco serem uma ferramenta de decisão, já as pessoas estavam a fazê-los combinando estes 2 tipos de dados que estavam ali disponíveis na mesma localização. Pronto, este é o ponto 1, ser pertinente. O ponto número 2, para uma boa fonte de dados, na nossa opinião, é ser automática. Ou seja, quanto mais depender de pessoas, pior, porque as pessoas têm que ir ao dentista, as pessoas têm férias, as pessoas têm filhos, as pessoas têm problemas e geralmente as máquinas não têm estas condicionantes. Portanto, quanto mais nós fizermos as nossas coisas depender das máquinas, melhor será para a nossa fonte de dados. E o que é que isso significa? Nos primeiros dias, ser automático era definido por um conjunto de 5 ou 10 pessoas da nossa equipa que atualizavam todos os dias as 70, 80 colunas de dados que tínhamos. Mas como éramos muito e fazíamos aquilo muito rapidamente, parecia automático. Às vezes temos que começar por parecer automáticos antes de sermos automáticos. Um bocado mais para a frente, com a contribuição da comunidade, nós movemos para automaticamente extrair os dados a partir do PDF. Ou seja, eu conseguia transformar o PDF em texto, processando aquele texto, era possível extrair os números que nos interessavam para cada dia. O que é que acontece? Como o formato do PDF estava sempre a mudar, mas todos os dias tínhamos que andar a fazer pequenas correções, era um método muito frágil.
A certa altura o PDF deixou de ter toda a informação relevante, que a informação passou a estar espalhada por diferentes fontes e fomos obrigados, um bocadinho com alguma urgência, um dia acordamos e simplesmente tinha tudo deixado de funcionar, a mudar para uma fonte mais oficial. Neste momento nós usamos a mesma fonte que a dashboard que eu coloquei aqui, que é a dashboard do ponto de situação atual em Portugal. Há, portanto, uma fonte de dados que alimenta aquilo e nós vamos beber à mesma fonte, que é uma API simples, que faz alguns pedidos e conseguimos ter os valores que nos interessam. E é mais fácil trabalhar, efetivamente. No entanto, continua a ter muitas pequenas inconsistências porque essa dashboard, esses dados não são automáticos, tanto quanto nós sabemos, há uma pessoa que manualmente insere os dados nesta API que nós consumimos. Portanto, continua a haver algumas pequenas incorreções. E muitas vezes há mudanças no que aquilo retorna, nos campos que vêm de volta, e nós temos que trabalhar para que estas mudanças não sejam visíveis a quem consome o nosso repositório, para que se mantenha tudo minimamente coerente. Hoje em dia, basicamente o nosso processo para atualizar os dados é, depois de visualizarmos que os dados foram atualizados, temos só que clicar num botão ou outro, fazer só um trigger manual, e todo um processo automático corre. Este processo automático faz o download, vai buscar o link para o PDF mais recente, faz o download do PDF, faz o processamento do PDF, extrai os dados, vai buscar os dados das amostras, vai buscar dados dos conselhos, adiciona ao PDF, corre alguns testes, que eu já vou falar mais à frente, e depois até no fim faz uma publicação automática para o Twitter, caso corra tudo bem com os dados do dia. Tudo isto acontece na infraestrutura grátis do GitHub, e demora 1 minuto e meio, ou seja, a partir do momento em que há dados, 2 minutos depois, se tudo correr bem, se nada rebentar, muitas vezes rebenta, nós conseguimos ter os dados atualizados. Pronto. O outro ponto que é muito crítico é ser fiável. E aqui acho que, ou seja, os dados devem ser tratados como software e ser sujeitos a rotinas de verificação de qualidade similares. E isto é um problema que nos primeiros meses da pandemia, peço desculpa, havia pequenas inconsistências em todo o lado, e estas pequenas inconsistências abriam telejornais e alimentavam teorias da conspiração de que haviam milhares de casos a ser escondidos porque alguém não tinha verificado que as somas davam corretas ou que os dados faziam, que as coisas batiam certas todas umas com as outras. E a maior parte destas inconsistências podiam ser tratadas muito facilmente, fazendo perguntas muito simples aos dados, que é: será que a soma dos casos das várias sub-regiões é igual ao número total de casos que nós estamos a reportar hoje? Será que o número de casos hoje é igual ao número de casos de ontem mais o número de novos casos que nós estamos a anunciar? Será que a soma dos casos criminados por faixa etária e por género é igual ao total de casos confirmados para o dia 2? Será que as colunas todas têm os tipos de dados esperado? Eu não estou a meter um número inteiro a dizer que há 21,5 casos no arquipélago da Madeira, em vez de dizer 22. São coisas muito simples, mas pequenas verificações que, feitas, permitem apanhar muitos pequenos erros que às vezes acontecem, são naturais nestes processos, mas que nunca existiram. Portanto, em termos de código, isto é aquilo que se chama uma suite de testes. Então nós construímos uma suite de testes para os nossos dados. E, portanto, há um bocado estavas a falar da atualização automática. Aquela nossa atualização automática só é aceita e só é publicada para o Twitter e legada para o mundo depois de cerca de 100 pequenas validações deste tipo correrem. Se todas as 100 estiverem certas, está tudo bem com os dados e nós conseguimos com alguma confiança dizer, pronto, ok, está a atualização 2. Acontece-nos dezenas de vezes que há pequenas inconsistências. Acontece, por exemplo, que às vezes alguém pôs um 0 a mais e em vez de termos 70 mil novos casos, temos 700 mil novos casos. Isto é uma coisa que se apanha muito facilmente antes de sair para o mundo e causar pânico e tudo mais. Já cá está. Neste caso, quando passam os 100 testes, a nossa atualização fica validada. Outro ponto é ser acessível. Portanto, nós queremos que as nossas fontes de dados sejam fáceis de aceder, tanto para pessoas que são pessoas técnicas da área, que precisam de determinadas ferramentas de acesso, como para pessoas que se calhar estão mais habituadas a trabalhar com o Excel, ou
folhas de cálculo e querem pegar nos dados e fazer umas análises, ver os gráficos. É um bocadinho uma questão de universalidade do acesso aos dados. Por isso mesmo, nós temos que todos os dados no repositório, os originais e todos aqueles que fomos adicionando, têm como base um ficheiro CSV. E o ficheiro CSV é o mínimo múltiplo comum, é um formato simples e aberto para tratar dados. É elegível com qualquer programa de folhas de cálculo e conseguimos usar para processar dados ou em qualquer software, desde folhas de cálculo, coisas mais avançadas, ou qualquer linguagem de programação. Qualquer linguagem de programação, das mais antigas às mais atuais, conseguem abrir um ficheiro CSV e olhar para os dados deles. Por outro lado, e isto cobre uma quantidade muito grande dos casos de uso que nós encontramos, de pessoas que não são necessariamente destas áreas técnicas e que querem ter acesso aos dados. Por outro lado, para utilizadores mais avançados, nós temos também uma API, ou seja, um serviço ao qual se podem fazer pedidos e dizer, olha, dá-me os dados de X. E isso é muito facilmente integrado em diferentes tipos de aplicações móveis, aplicações web, aplicações desktop, scripts que as pessoas façam que correm automaticamente. Nós temos esta API, foi feita com a VOST, outra associação de voluntários digitais, e que é disponibilizada pela VOST também. E eu tenho aqui, por exemplo, é bastante fácil de perceber como é que funciona, e eu fiz, por exemplo, aqui um exemplo muito rápido em Python, em que eu estou a pedir diz-me os confirmados na Associação Regional de Saúde do Centro a 1 de abril de 2020. Tenho aqui o valor, que é o 1043. Agora diz-me na Madeira a 1 de junho de 2020. Tenho aqui o valor, que é 90. Ou então diz-me os óbitos na faixa etária 20 aos 29 anos, género masculino, a 1 de maio de 2020. Felizmente foi 0. Ou seja, e todos os dados, neste momento temos 300 dias de dados, qualquer coisa como essa, estão disponíveis neste serviço, que dá alguma flexibilidade para construir coisas. Portanto, outra característica é ser estável, ou seja, nós não queremos que as nossas fontes de dados sejam constantemente a mudar e que potenciais consumidores delas não haja garantias daquilo que vão encontrar do outro lado, aquilo que vamos chamar tecnicamente um data contract, um contrato de dados. Ninguém gosta de alvos que estão sempre em movimento, não é? Portanto, nós mantemos sempre os números das colunas e mesmo que essas colunas deixem ao longo do tempo de ser válidas, porque a DGS deixa de publicar os dados, mantemos sempre a documentação sobre aquilo que é expectável encontrar atualizado e muito visível na página do repositório, e sempre que há dados ou colunas que deixaram de ser atualizadas, nós marcamos claramente com determinados valores típicos essas citações. O resultado final é que uma aplicação que foi escrita no dia 1 deste repositório, que fosse buscar os números dos dados confirmados nos Açores e mostrasse um gráfico, hoje em dia continuaria a funcionar porque tudo isso é mantido, independentemente de todas as mudanças que a DGS faz. Nós trabalhamos à volta para garantir esta estabilidade. Por último, uma fonte de dados que seja amigável e à qual nós possamos aceder é também uma boa prerrogativa para termos, nomeadamente no nosso repositório, a comunidade que entretanto se formou pode mostrar todo o trabalho que faz com base nos dados, pode fazer perguntas diretamente a nós ou outras pessoas que tenham as mesmas dúvidas sobre a fiabilidade dos dados, pode apontar erros inconsistentes que nós vamos tentando corrigir, pode fazer sugestões e contribuir com melhorias, isso aconteceu várias vezes, ou pode ter discussões técnicas avançadas em diferentes tópicos. Estamos a falar, por exemplo, há uma discussão muito grande que surgiu muito cedo sobre o cálculo do número de URT, e havia pessoas que usavam os nossos dados e faziam cálculos bastante avançados e sobre estes valores tinham discussões lá. E, claro, pode ter contato direto com as pessoas que gerem a fonte de dados, o que é importante. E, por exemplo, nós temos aqui cerca de 80 issues que foram abertos, 80 discussões que as pessoas foram abrindo sobre várias questões e nós fomos respondendo e gerou-se ali discussão e partilhou-se conhecimento e o objetivo foi que o resultado foi que se melhorou a qualidade do que era produzido. Posto estes 6 aspectos, é muito boa teoria, mas resta a questão, será que as pessoas e a comunidade gosta ou aprecia uma boa fonte de dados? E a nossa experiência agora baseada em dados é que parece que sim, nós temos este repositório, tem 860 mudanças, sendo que só passaram 300 dias, portanto há muito trabalho à volta de outras pequenas coisas que vão sendo melhoradas. Tem 106 sub-repositórios, pessoas que colunaram o repositório e fizeram coisas com ela. Temos 309, 310 estrelas no GitHub
e temos 18 pessoas que contribuíram código ou melhorias, sendo que da nossa equipa da DSS GPT nós somos 4 ou 5 que fizemos melhorias no repositório. E estes números têm sendo bastante, e temos bastantes visitas diárias e os números têm sido bastante estáveis ao longo do tempo. E claro que isto tem levado a que haja imensas aplicações com esses dados, nomeadamente logo no início tivemos o público a utilizar os dados para fazer artigos de jornalismo de dados, tivemos uma quantidade enorme de dashboards construídas por pessoas, ora da parte mais académica, ora da parte industrial, ora por empresas, ora por pessoas com projetos pessoais que foram surgindo. Continuamos a ter dashboards quando começarmos outras dashboards fundiam esses dados com outros tipos de dados de outras fontes e levavam a novas perspectivas sobre o que estava a acontecer. Tivemos pessoas que enverdaram um bocadinho mais pelo aspecto preditivo de fazer a previsão dos modelos epidemiológicos com base nos dados que tínhamos ali, nomeadamente os mapas de risco muito antes de os mapas de risco serem uma ferramenta do poder Executivo, os cálculos do RT por área da região de saúde, muito antes de começarmos a ter as reuniões do Infarmed, e mesmo projetos académicos europeus, como o caso deste Corona Service, que envolvia pessoas do INESCTEC e da Universidade do Minho, que se baseavam ali naqueles dados. E até este simulador, que por acaso foi procurar ontem à lista de dados, um simulador dos efeitos dos lockdowns e da vacina, que utilizava estes dados para fazer todo este tipo de previsões bastante avançadas. E isto permitiu uma coisa que uma boa fonte de dados pode se tornar eu chamo aqui um enabler, o termo em português, se correto não sei muito bem, mas é algo que é mais do que a soma das suas próprias partes e permite que surja aqui um ecossistema de aplicações de interesse e que nós potenciemos o trabalho de pessoas que vindas de outras áreas têm interesse em trabalhar aqui. E eu deixei aqui, depois eu partilho a apresentação, claro, e deixo aqui o link para a lista toda de projetos que temos. Temos aqui 70 comentários neste tópico, temos dezenas de projetos que as pessoas partilharam, mas devem haver mais alguns que nunca foram partilhados que existirão. Depois disto, fica aqui só, ou seja, tínhamos já aqui um ponto em que estávamos confortáveis com o que estava a acontecer e com todo este ecossistema envolvente, mas fizemos duas perguntas. Fizemos mais uma pergunta, que é como é que nós podemos aumentar o alcance desta iniciativa e levar a que haja mais envolvimento e ela seja mais útil. E agora vou-vos pedir outra vez, depois de termos voltado a 2021, vou-vos pedir outra vez para voltarmos para 2020, neste exercício bastante doloroso de navegar no tempo, para abril de 2020, que é que nós, e muito cedo, nós percebemos que este assunto estava para ficar e que o estado da política de dados da Direção-Geral de Saúde não era de modo algum sustentável. E mais do que querer fazer isto tudo por nós queríamos era que a fonte original herdasse, se calhar, algumas das boas práticas que nós estávamos a tentar ali implementar. Portanto, em abril de 2020 nós estávamos a atualizar o dataset há cerca de um mês, qualquer coisa, mais coisa menos coisa. Era claro que íamos ficar nesta dança vários meses, até anos, e estávamos numa altura em que os erros e as inconsistências estavam bastante graves e estavam a abrir telejornais com problemas de dados e que punham em questão toda a fiabilidade e toda a capacidade de atuação das autoridades de saúde. E coincidiu também com aquela polémica do lançamento dos dados por parte da FCT, dos casos clínicos específicos da Covid. Então havia uma pressão muito grande à volta desta questão dos dados. Então nós decidimos aproveitar isso e oferecer um bocadinho a nossa ajuda e oferecer alguns conselhos. Portanto, nós escrevemos conjuntamente com alguns parceiros, mais para dar alguma credibilidade institucional e também para alguma credibilidade na parte médica e clínica e epidemiológica, escrevemos uma carta à DGS, a carta chama-se Por uma melhor estratégia de dados da Direção-Geral de Saúde no combate à pandemia Covid-19 em Portugal. Foi escrita por nós, foi assinada por nós em conjunto e assinada pela Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, pelo Sintesis também, pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, pelo movimento Tech for Covid-19 e depois por outras, que após o lançamento outras entidades associaram-se a esta iniciativa. E tinha bastante feedback, tinha bastantes críticas,
admito que era em algumas partes dura, mas também eu tinha por cada crítica tinha feedback acionável e construtivo e tinha ofertas de pro bono de tanto da nossa parte como da nossa rede de contactos e empresas para ajudarmos a desenhar uma estratégia que fosse melhor. Portanto, ela foi enviada sem resposta durante alguns dias, algumas semanas para a doutora Graça Freitas e a todas as responsáveis da DGS, e não tendo resposta nós decidimos divulgar nos mídia. Portanto, conseguimos alguma cobertura mediática na altura desta carta aberta. Pronto, conseguimos essencialmente que a pressão sobre este assunto se mantivesse viva. E quais foram os resultados desta iniciativa, que foi a primeira vez que fizemos algo do tipo? Portanto, passado algum tempo, nós recebemos uma resposta de volta da DGS, que nos deixou extremamente felizes. Chegámos a ter uma reunião marcada com a DGS. Na altura da reunião, na hora marcada, tínhamos 3 pessoas da nossa parte que tinham tirado 1 hora dos seus trabalhos para estarem presentes nessa reunião. Foi a meio do dia. Fomos deixados sozinhos nessa sala de reunião durante 30 minutos. Tentamos voltar a marcar várias vezes esta reunião e não tivemos sucesso. Eventualmente a pessoa que estava em contato connosco saiu da DGS. E creio que o termo da moda para o que nos aconteceu é ser ghosted, que foi aquilo que a DGS nos fez na sequência disto. Portanto, foi um dos resultados desta iniciativa. Por outro lado, recebemos muito suporte nas redes sociais e conseguimos manter esta conversa ativa e viva. Isto levou a duas moções na Assembleia da República por parte de um partido que achou que esta questão era importante, que eventualmente acabaram por não dar em nada, mas levou a que este assunto circulasse nos corredores da Assembleia da República e que pelo menos houvesse mais alguma atenção para ele. E acima de tudo esta experiência mostrou-nos um bocadinho como os dados podem ser uma causa, uma consequência e um veículo para a intervenção cívica. E acho que foi uma boa aprendizagem para nós enquanto associação, enquanto comunidade. Por último, decidimos também um bocadinho, para aumentar o alcance desta iniciativa, decidimos pegar a nossa fórmula base há pouco e adaptá-la um bocadinho. Então criámos esta ideia dos mini-projetos. Os mini-projetos têm como beneficiários a sociedade no geral, continua a ter uma equipa de voluntários, mais pequena neste caso, e utilizam um repositório de dados públicos, nomeadamente este repositório de dados da Covid, para criar pequenas coisas que tenham alguma utilidade ou algum interesse para o público em geral. E lançamos 3 mini-projetos neste índole. O primeiro deles foi um mini-projeto de análise de sentimento na pandemia, ou seja, pegando, creio, notícias do Observador, do Público e tweets extraídos do Twitter na região de Portugal. Houve uma equipa de voluntários que colaborou connosco, que analisou a evolução dos sentimentos, do negativismo ou positivismo da população e dessa informação e dessa comunicação à medida que a pandemia ia evoluindo. Isto chegou a resultados very interessantes. Isto é um problema extremamente complexo, portanto não é um estudo académico forçado, mas chegou a resultados interessantes. Houve efetivamente variações. E eles escreveram, eu deixei aqui o link para o blog post, que eles depois eventualmente escreveram acerca deste projeto. Também tivemos um projeto sobre o impacto desta situação no mercado de trabalho, porque o Ministério do Trabalho e da Segurança Social lançava alguns dados relativos a isto, sobre os layoffs, as insolvências, os despedimentos, só que eram num formato completamente intragável, um PDF, um Excel completamente críptico. Então tivemos uma equipa que limpou e fez uma análise acerca do que algumas visualizações disto, que foram bastante, os resultados não sendo sempre, sendo de certa forma previsíveis, são também interessantes, não é mesmo? Por exemplo, eu acompanhei este projeto mais de perto, lembro que havia um resultado muito interessante, que os trabalhadores por conta própria, que o distrito onde os trabalhadores por conta própria sofreram mais, foram os distritos de Lisboa e do Porto, onde nós tínhamos, onde obviamente pessoas mais freelancers, mas por outro lado, onde a indústria sofreu mais foi em Aveiro, por causa nos primeiros meses, por causa da situação em Alvar e naquela região. São boas histórias de dados que se contam com este tipo de dados. E por último, tivemos um projeto também de limpeza e disponibilização em formatos mais tragáveis dos dados de mortalidade, que foi outro dos assuntos que veio para a ordem do dia, através existe utilizado um bom portal, que é o portal da Vigilância da Mortalidade, por parte do Ministério da Saúde, o SICO-EVM, e houve aqui um processo de limpeza e de tornar estes dados mais acessíveis e mais abrir um ficheiro e começar a analisar sem ter que me preocupar onde é que eu vou, onde é que estes dados vêm, como é que eu tenho que aceder a eles, etc, etc.
E também escrevemos um blog post, a equipa escreveu um blog post acerca disto, que eu deixo aqui o link e podem ler no nosso site se tiverem interesse. Portanto, já me estendi um bocadinho, mas o grande objetivo para este projeto continuar a andar, todos os dias nós atualizamos e garantimos continuar a haver estes dados. E em termos de objetivos para 2021 neste projeto, temos essencialmente um grande objetivo, que é acabar com ele, porque ele deixará de ser necessário a certa altura e nós não queremos mais nada do que senão que ele deixe de ser necessário e que possamos arquivá-lo e terminar este capítulo. E acho que da minha parte é isto e quero agradecer mais uma vez e agora qualquer questão estejam à vontade, mais técnica, mais filosófica, porque eu estive um bocado envolvido em tudo isto e terei todo o gosto, tanto quando eu souber, em responder.